Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que nós possamos estar ganhando mais luz na Tua palavra e essa palavra possa causar um impacto em nosso viver. Possamos estar seguindo a Ti, com intimidade, com realidade. Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia retrata várias alianças. As 4 principais dela é a aliança do Senhor com todos os descendentes de Noé. Sinal dessa aliança, o arco-íris, o arco da aliança. Depois, a segunda aliança é a aliança de Deus com Abraão e os seus descendentes. O sinal dessa aliança é a circuncisão. Essa que nós vamos tratar hoje. Depois a Bíblia também retrata a aliança conjugal. E a maior de todas as alianças, a nova aliança. Que nós acabamos de celebrar ao partir o pão. É muito interessante essa questão da circuncisão. Nós temos visto a história de Abraão. Abraão era único em sua geração em buscar o Senhor. Vivia numa terra pagã, lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. O seu pai, Tera, era um idólatra. E o Senhor chama ele. Ele saiu de Ur aos 70 anos. Mas só segue para a terra prometida aos 75 anos. E ele chega lá, diante de uma promessa de que Deus faria dele uma grande nação. Olha só, 12:3 fala: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No versículo 2 fala que o Senhor de Abraão: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. No versículo 4 fala que tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Irmãos, como que ele vai ser o pai de uma grande nação se nós vemos claramente que Sara era estéril? Se a gente for no 11:30 fala Saraí, né, que era a esposa de Abrão, era estéril e não tinha filhos. Parece uma certa incoerência. O problema de não ter filhos estava em Abrão ou em Sarai? A Bíblia é clara.
ela era estéril. Mas Deus prometeu. Então, quando chega no capítulo 16, eu vou resumir, Sarai, ela tem uma grande ideia. Já que o problema é meu, já que eu sou estéril, tome a minha serva Agar, coabita com ela e você terá o filho. E aí você vai ser o pai dessa grande nação. E Abrão segue a cabeça de Sara. Isso levou ele a gerar Ismael. Irmãos, quando nós ouvimos os noticiários, quando nós pegamos os livros de história, nós vemos que há uma grande disputa entre os filhos de Ismael e os descendentes de Abraão também, os judeus. Quando nós temos grandes ideias, quando nós não dependemos do Senhor, nós geramos problema. E o pior é que os problemas não são só para nós, é para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Abraão pode ter depois falado, eu fiz besteira, mas está feito. Nós precisamos entender uma coisa. Uma vez arrependido, uma vez confessado os nossos pecados, o sangue de Jesus perdoa todos os pecados, mas não tira a consequência de nossos erros. Por quê? Porque eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. E assim como Deus, nós somos responsáveis por todas as nossas decisões. Eu gosto de dar esse exemplo. Se uma criancinha falar, eu não quero estudar. E se os pais não forem firmes, o que essa criancinha vai ser quando adulta? Analfabeta. Sim, nós somos responsáveis por todas as nossas decisões. E nós vemos que depois que Abraão, aqui até então Abrão, ele gerou Ismael. Deus não repreendeu ele, mas nós não vemos Deus mais falando com ele. Foram 13 anos de silêncio. Se nós chegarmos em Gênesis 16, 15, fala, Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael.
era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Silêncio total. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Ou seja, em vez de você tentar resolver os seus problemas pela sua própria força, anda na minha presença e sê perfeito. 13 anos de total silêncio. E aí, o Senhor, Ele promete, mais uma vez, a Abraão, que não é de Agar, mas seria de Sara, que ele iria gerar Isaque. E fala aqui, daqui a um ano, né, ele teria um filho. Ismael, sim, seria abençoado, mas não era aquele que seria o herdeiro de Abrão. E aí o Senhor estabelece a circuncisão. Irmão, Ismael foi circuncidado com 13 anos de idade. Abraão com 99 anos de idade. Agora, é interessante. O que é a circuncisão? É cortar a carne do prepúcio, ou seja, aquela pele que envolve o órgão sexual masculino, ela deveria ser cortada como um sinal da aliança que Deus estava fazendo com Abraão e seus filhos. Agora, pensa bem, que sinal estranho, dado 13 anos depois, você vai fazer isso, corta. O que Abraão tinha feito? Ele tinha gerado, com esforço próprio, da ideia dele. Vou resolver o problema. A ideia de Sara é boa. Ou seja, a circuncisão, irmãos, Deus está querendo mostrar, assim como mostrou a Abraão, eu quero que você gere uma semente, uma descendência, mas não segundo a sua boa ideia, a sua carne natural. Eu quero que você anda na minha presença e ser perfeito. Compreenderam isso? Agora, as irmãs podem ficar, mas espera aí, nós rodamos nessa. Eu não tenho prepúcio. Não tenho o que circuncidar. Então, vamos abrir Deuteronômio. Vamos no Antigo Testamento mesmo. Deuteronômio 10, 16.
Olha só. Deuteronômio 10:16. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O que é cerviz? Pescoço. Pescoço duro, ó. O que é uma pessoa que está com o pescoço duro olhando para cima dos outros? É orgulho. Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Você pode não ter prepúcio, mas você tem um coração. E aqui o Senhor mostra de uma maneira clara que aquele sinal, né? Ele é apenas uma figura. Vou repetir. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. E Jeremias 4:4, outra referência também no Antigo Testamento. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem apague, por causa da malícia das vossas obras. O Senhor, Ele quer fazer uma aliança com todos nós. Nós precisamos entender que nós temos uma mente que esquece as coisas com facilidade. Quem me conhece sabe disso, eu ando esquecendo as coisas de vez em quando. Irmãos, e sabendo disso, Deus, ao fazer as alianças, Ele dá um sinal. Quando nós olhamos o arco da aliança, nós lembramos, Deus é fiel. Agora, mesmo que você seja uma mulher, quando você vai dar banho no seu filhinho, você vai estar lembrando, olha, né? É um sinal. Né? Quando nós comemos o pão, tomamos do cálice, é para nós lembrarmos da morte e da ressurreição do Senhor. Essa morte é jogar fora a nossa carne natural. E como nós podemos fazer isso? É nos unirmos à morte de Cristo. É nos unirmos à sua ressurreição. Amém. Isso é possível quando nós tomamos parte, não apenas no pão de uma forma apenas física, mas isso, o físico, é para nós vermos,
tocarmos, comermos. Opa! O Senhor se tornou o verdadeiro alimento. Amém. E quem é esse Senhor? É a semente da mulher. Amém. De certa forma, sabendo que o Senhor Jesus fisicamente era filho de Sara, porque ele era filho de Jacó, Sara gerou o Senhor Jesus. Ela foi uma das muitas avós do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor, Ele está preocupado com aquilo que geramos. O Senhor quer que nós geremos não apenas filhos materiais. Eu me preocupo muito quando eu vejo a nova geração totalmente descuidada em gerar filhos. A ordem do Senhor é crescer e multiplicar. Ou seja, multiplicar é gerar filhos. Nós precisamos gerar filhos tanto materiais como filhos espirituais. Hoje à tarde haverá uma saída. A casa de adolescente vai sair. Oh, desculpa, não era hoje? Hoje é a casa de adolescente, mas a saída da equipe já aconteceu. Ah, foi no feriado, desculpa. Irmãos, essa prática de sairmos para pregar o Evangelho é para gerar filhos espirituais. Hoje, nós, humanamente falando, fisicamente, nós não somos judeus. Nós não temos a prática no nosso meio de circuncidar os nossos filhos machos ao 8º dia. Porque nós somos descendentes dos gentios. Então, nós fomos liberados dessa aliança. Agora, vocês já repararam que quando o Senhor falou da descendência de Abraão e Sara, falou da areia do mar e as estrelas do céu? Isso mostra que haveriam 2 tipos distintos de semente dele. Qual desses 2 tipos nós pertencemos? Estrelas dos céus. Ou seja, nós fazemos parte da igreja. Nós somos a descendência espiritual de Abraão. Nós somos filhos de Abraão e Sara, mas não necessariamente fisicamente. Quem são os descendentes físicos de Abraão? É o povo de Israel.
eles ainda praticam isso. Vamos ler 1 Coríntios, sete, 18. e 19. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Lembra, né? O que Deus falou a Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, se eu sou um judeu e eu creio no Senhor, não é para mim desfazer da circuncisão. Eu vou poder continuar circuncidar os filhos, homens, ao 8º dia. Mas se eu sou um gentil e me converto, eu não preciso entrar nessa aliança abraâmica. Isso é específico aos filhos terrenos, areia do mar. Mas de uma coisa, nós precisamos ter a plena convicção. O Senhor quer que nós cortemos fora a nossa carne natural. É circuncidar a carne do coração. Aquilo, como nós vimos ontem, as 2 árvores. Jó, por melhor que fosse, ele ainda se gabava de estar tudo certinho. Mas o certo e o errado é a árvore ainda da morte. Nós precisamos andar na presença do Senhor. Amém. Desfrutar da árvore da vida. Amém. E mais um ponto importante. Por que a circuncisão tinha que ser no 8º dia? Interessante, né? Então, é lógico, a criança podia nascer em qualquer dia da semana. Mas ele teria que ser circuncidado no 8º dia. Irmãos, quando o Senhor, Ele criou os céus e a terra, Ele os criou em 6 dias, e no 7º Ele descansou. Nós vimos, Pedro fala claramente, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Nós estamos no apagar das luzes, no finalzinho do 6º dia. Nós estamos prestes a entrar no 7º dia. O descanso, o reino milenar.
onde o Senhor vai estar estabelecendo o seu reino. Onde? Lá em Israel. A palavra fala que ele vai governar de Jerusalém, do Monte Sião. Então, nós teríamos que estar dando ênfase ao sétimo dia. Os judeus guardam o sétimo dia. Mas o Senhor, a ênfase dele não é no sétimo, é no oitavo. Quando vai iniciar o novo céu e a nova terra? Quando terminar o milênio. Eu confesso que minhas origens judaicas, eu era bem propenso a guardar o sábado. Mas quando eu percebi essa questão, que o oitavo dia é o mais importante. O Senhor, ele ressuscitou no oitavo dia. Por quê? Ele morreu na sexta, foi sepultado na sexta, ficou todo o sábado sepultado, mas é no início do domingo, o oitavo dia, que ele ressuscitou. Ou seja, é a ressurreição que nos introduz em toda a bênção. Amém. Qual a minha ligação com Abraão? Física? Não, é espiritual. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz, na sexta-feira. Mas é quando chega no oitavo dia que Deus o ressuscita dentre os mortos. Em outras palavras, é como quando ele morreu, ele foi liberto do seu corpo físico. Mas todos morrem. Tiradentes morreu por uma causa, pela liberdade. Mas está lá no túmulo. Mas o Senhor Jesus, ele venceu a morte. Por ser filho da Virgem, ele é um homem. Então, existe sangue de homem disponível para nós. Mas por também ser filho de Deus, por ser o próprio Deus, o sangue dele, esse sangue de homem caiu na eternidade e está disponível fora do tempo e fora do espaço. Então, esse sangue hoje está disponível para nós. E nós somos feitos hoje, em 2025, filhos de Abraão. Filhos espirituais. Mas o Senhor não quer que fiquemos limitados apenas a nós. Agora eu estou salvo. Não. O Senhor quer estabelecer o seu reino. Amém. E para isso, ele precisa crescer em nós. Para isso, a palavra dele precisa causar uma mudança em nós. E para isso, ele quer gerar mais filhos. Amém. Ele quer completar um número.
que nós não sabemos qual. Mas ele falou: ide, pregai o evangelho a todas as nações. Né? Então, essa bênção não está mais restrita ao povo de Israel. Sim, o Senhor vai cumprir todas as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Na pessoa de Jesus, o filho de Davi, o filho de Abraão. E assim que começa o Novo Testamento. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, filho de Sara. Irmãos, o Senhor, Ele quer que nós não apenas entendamos cada porção da Bíblia. Nós precisamos entender, mas nós precisamos tomar posse dessas verdades. E para concluir, ainda vamos ver Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aleluia. É a fé que atua pelo amor. O Senhor encontrou Abraão, um homem que buscava a Deus. Mas espalhado por esse mundo, cheio de ideologias, cheio de religiões, cheio de crendices. Há muitas pessoas que têm um anseio semelhante ao de Abraão, mas que ainda não encontraram a palavra do amor, a fé que atua pelo amor. O Senhor hoje, usando as várias ferramentas que o Senhor tem nos dado, Ele quer que nós possamos alcançar essas pessoas e assim cumprir a palavra do Senhor. Amém. O Senhor quer estabelecer o seu reino. Para isso, precisa que a igreja seja edificada, que possamos nos humilhar diante do Senhor, ter um pescoço mole, não é um pescoço duro. Possamos dobrar o pescoço e falar: Senhor, usa-me a mim. Senhor, usa-me a minha família. Usa a igreja em Carlos Chagas, para que nós tenhamos parte nesse crescer e multiplicar. Amém. E assim, como Abraão e Sara geraram uma semente santa, nós também possamos fazer, porque seguimos o andar com Deus. Amém.
ande na minha presença e ser perfeito. Amém? Vamos multiplicar em pequenos grupos e ruminar mais essa palavra.